Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Joab Barzilai e eu sou um dos integrantes do Democratizando Edu. Essa é a minha amiga Bianca. Olá, galera! E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito relevante para a nossa aprovação e muito perguntado, principalmente nas palestras, como fazer um cronograma, e ela vai falar um pouquinho sobre a organização. Bom pessoal, como é que eu fiz um cronograma? Primeiramente, o cronograma que serviu pra mim, ele não pode servir pra você muitas vezes, porque nós temos rotinas diferentes. E aí o que é essencial pra você fazer um cronograma? Primeiramente, você tem que, é até redundante, mas priorize as suas prioridades. Por exemplo, você trabalha, você estuda. Se você só estuda, você vai priorizar as matérias que você tem dificuldade. E normalmente essas matérias que você tem dificuldade, você sempre coloca elas no horário da manhã, porque quando você acorda, você tá mais com a cabeça fria, por exemplo. Eu tinha muita dificuldade em matemática, eu sempre fazia o quê? No horário da manhã, sempre 8 até 10 horas da manhã, era sempre matemática. Eu fiz isso durante toda a semana. E aí eu rendia muito. Na parte da tarde eu colocava mais aquela matéria, por exemplo, que eu tinha mais facilidade, como por exemplo, humanas. E eu fui fazendo isso sempre equilibrando e foi essencial para minha aprovação. E vocês devem, como eu disse anteriormente, priorizar aquelas coisas que você acha que é importante na sua vida. Se você trabalha, você pode colocar, por exemplo, o seu trabalho, mas também você coloca o quê? 2 horas para o seu estudo. E aí vai ser uma coisa muito pessoal, como eu disse, entendeu? Muitas vezes o cronograma dela não serve para você, então você tem que conhecer a sua realidade. Baseado nisso, você vai montar o seu próprio cronograma. Então agora minha amiga Bianca, ela vai falar um pouquinho sobre a organização. Então, pessoal, dentro dessa correria de estudos, então a gente fica sempre muito tumultuado e fica, meu Deus, e aí, o que é que eu vou fazer primeiro? O que é que eu faço agora? Então fica naquela de, eu queria sair um pouquinho, curtir com os meus amigos, mas tem muita matéria acumulada, alguns que também trabalham. Como conciliar tudo isso? Para isso existe todo um processo de planejamento, de organização, que talvez você não consiga, assim, se planejar da noite pro dia, de uma hora para outra, mas aos poucos, isso é importante que você tente realizar. É sempre bom ter um caderninho, pelo menos tinha uma agendinha, em que eu determinava, segunda-feira, dia tal mês, vou fazer isso. Então eu listava o que é que eu tinha que fazer naquele dia, o que é que eu tinha que estudar, em que momento eu devia estudar, qual horário que eu tinha vago. Então eu sempre ficava me organizando bastante dessa forma. Então ia riscando aquilo que eu já tinha concluído, então ia também destacando aquilo que ainda estava pendente, que eu ainda precisava realizar. Isso me ajudava bastante. Eu entendi que às vezes tinha um final de semana que eu não podia sair com os meus amigos ou ficar assistindo série, porque eu tinha a matéria acumulada, tinha que estudar. Então eu reservava aquele final de semana para os meus estudos, para ficar ali realmente focado naquela matéria. Mas aí já no próximo final de semana eu fazia de tudo para ir diluindo o conteúdo ao longo da semana, para que no próximo eu pudesse ou maratonar na Netflix, ou sair com os meus amigos, ou fazer aquilo que eu desejasse, que não fosse estudar. Então esse tipo de planejamento deixa o processo de preparação bem mais suave. Então a nossa dica é uma agendinha que você possa organizar o que você faz, o que você deve fazer, o que vai fazer em cada dia. Isso é muito vantajoso. Então, e dentro dessa organização eu incluo também o próprio processo do que estudar. Então às vezes o professor ele não consegue dar todo o conteúdo, então fica alguma coisa pendente ou algo que ficou bastante resumido, porque então realmente não dá tempo. Então você pode pegar seu material didático, analisar, nesse módulo aqui o professor deu até essa parte, ficou pendente esse assunto. Então você vai lá, lista. Eu tive que fazer isso no final do 3º ano, então um mês antes do Enem eu tive que listar algumas matérias que eu via que estavam um pouco pendente, que não foram muito bem abordadas. Então eu fiz uma listazinha daquilo que eu tinha que revisar, reforçar um pouco mais. Então também peguei essa minha agendinha e falei, então hoje eu vou estudar essa parte de química que ficou pendente, vou fazer exercício, vou pensar na internet, pegar o módulo, grifar. Então é um processo de organização que para o estudo se torna bem mais suave. Tá? É isso, pessoal. Então, resumindo, faça o seu cronograma de estudo, conheça a sua realidade, não se esqueça do seu lazer, entendeu? Então, equilíbrio é tudo. Não adianta você se matar de estudar se você não tá, por exemplo, saindo com seus amigos, se você não tá feliz. Então, essa é a mensagem que nós queríamos passar para vocês. Se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e até a próxima. Tchau! Beijo!